No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns princípios básicos da graduação, daquela ampliação de tamanho nas partes da modelagem. A gente vai fazer isso na camisa cropped. Eu sou Samira Troncoso, designer de moda e modelista, e quero te mostrar de forma simples alguns desses processos de construção do vestuário. Então vamos lá. E o que é essa graduação? Pessoal, vocês vão encontrar vários termos, tá? Graduação, gradação, ampliação, é tudo a mesma coisa. A gente está falando de trazer essa nossa peça piloto que tem um tamanho específico para a grade de tamanhos que eu vou trabalhar, seja ela PMG ou numérica, 38, 40, 42, etc. Então, se a minha piloto, que é o nosso caso aqui na camisa, ela está no tamanho M, a gente vai fazer essa graduação para o tamanho P e para o tamanho G. E como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui o meu tamanho M em azul e a gente vai transformar, vou abrir aqui o outro arquivo, nessa modelagem coloridinha aqui, ó. Vou dar um zoom. Eu tenho em azul o tamanho M, a gente vai criar o tamanho P em verde e o tamanho G em rosa, tá? E como é que eu faço isso? Para isso, a gente precisa entender um pouquinho da nossa tabela de medidas. Não tem como eu fazer uma graduação sem acompanhar a tabela de medidas. Como o modelo escolhido é uma camisa e eu selecionei aqui algumas medidas básicas, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, a circunferência do decote, a circunferência do busto e a circunferência da cintura. São essas três medidas aqui que estão na cor preta. Tem também a circunferência aqui da barra da manga, tá mais aqui embaixo. E aí eu vou ter duas medidas de largura, a medida ombro a ombro, que a gente mede de ossinho a ossinho pelas costas, né? A medida aqui da largura do ombro, tá? E em azul a gente vai ter as medidas de altura. A medida da altura da frente, a medida da altura da cava e a medida do comprimento da manga, então da altura da manga. São as medidas básicas para a gente conseguir fazer essa graduação, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu determinei aqui alguns tamanhos, certo? Então, a gente tem aqui no decote. O decote do tamanho M, que é a nossa piloto, ele é 42. No tamanho P é 41 e no tamanho G é 43. Toda marca tem a sua tabela de medidas, se não tiver tem que criar, porque essa tabela ela é fundamental. Essas medidas se referem ao modelo da camisa cropped. Qual é a variação em centímetros aqui dessa medida do decote? É 1 centímetro, tá? Então, ela tá variando 1 centímetro. Aqui no busto, o que está acontecendo? A circunferência do busto no tamanho M vai de 94, no G 98 e no P 40. Então, a minha variação aqui, ela está de 4 centímetros, tá? E assim a gente vai digitando por tudo, tá? Arrumei aqui a minha cor. Na cintura, também a variação tá 4 centímetros de ombro a ombro. Do 38 para o 40 para o 42, a minha variação é de 2 centímetros. A largura do ombro, a variação é de 1 centímetro. A frente, a altura da frente está em 1 centímetro. A cava também. A largura, a circunferência da manga, ela está em 2 centímetros e o comprimento da manga também está em 2 centímetros. Tá ok, gente? Essa variação da tabela ela é muito importante porque é nessa variação aqui que a gente vai dar os comandos para graduação. Vou lá agora no nosso moldes. Aqui. Então, eu abri o Audaces Moldes já com a nossa base aprovada para fazer essa graduação. E onde que a gente vai? Gente, aqui em cima, ó, tem as abas, né? A gente vai na aba graduação, tá? Nessa aba aqui, eu vou abrir essa primeira ferramenta, que é a tabela. Antes disso,
o que que a gente já fez aqui na nossa modelagem? A gente já colocou a margem de costura. Então, eu vou esconder essa margem de costura nessa ferramenta aqui embaixo, ó, na barra de tarefas. Então, eu vou esconder. Eu tava com as costas selecionadas, mas eu quero esconder a margem de costura de tudo, né? Então, eu vou selecionar tudo e esconder aqui a margem de costura, porque fica mais fácil a gente visualizar com uma linha só, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar na graduação. Antes disso, a gente precisa determinar o tamanho, né, dessa peça. Então, eu vou abrir aqui na aba Modelo, Propriedades. Eu tenho aqui a graduação de tamanho. Eu vou clicar no M e vou abrir um tamanho para cima e um tamanho para baixo, aqui nessas setas. Aqui, então, eu vou colocar o tamanho. Aqui acabou indo 2 para cima, olha só. Vou ficar clicada aqui e vou para lá. Então, aqui eu tenho o tamanho P e embaixo eu tenho o tamanho G. Gente, vou dar uma alterada nessas cores, como eu gosto de trabalhar com o fundo escuro, amarelo, bem forte, e aqui no G eu vou colocar um verde, um rosa. Porque o nosso M está em azul. Então, essas 3 cores são as cores que a graduação vai aparecer para mim. Confiro aqui se está aplicar ao modelo e dou OK, tá? Então, agora eu já tenho os comandos para minha graduação. E como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar lá a minha tabela de medidas e eu vou começar ampliando por aqui. Como que eu vou ampliar na pala das costas esse ponto aqui? Onde que eu vou jogar no X e no Y, nas nossas coordenadas, tá? Então, aqui no Y, né, na vertical e no X horizontal, que comando que eu vou dar para esse ponto? Então, eu venho aqui, graduação tabela, e vou clicar nesse ponto aqui. Ele abre essa janela, vou deixar essa janela aqui pro lado. Este ponto, vou dar um zoom, ele tem aqui, ó, aqui eu coloco a medida que eu quero que ele vá para Y para cima, para baixo, para X positivo e negativo, tá? E qual é a medida que eu vou colocar aqui? A gente vai olhar lá na tabela, vamos lá olhar a nossa cava. Aqui na cava, então, tá? Eu vou usar essa referência aqui. Eu tenho 1 centímetro de variação, tá? Então, eu preciso variar 1 centímetro. Vou voltar lá no nosso moldes. Aqui no moldes, eu vou digitar aqui 1 centímetro e vou jogar para cima, tá? Então, eu estou aumentando 1 centímetro na direção de Y positivo. O que aconteceu com esse ponto? Olha o meu G, que é o rosa, ele foi para cima. O M, que é o azul, se manteve estável e o P diminuiu. Então, a minha cava, né, num comprimento total aqui, ela está maior, tá? Em 1 centímetro. Porém, neste ponto, eu vou usar outra medida, que é a X, que é a minha largura de ombro. Quanto eu vou aumentar este ombro? Então, eu aumentei a cava, agora eu preciso jogar para a lateral para saber o quanto eu vou aumentar esse ombro. Afinal de contas, a medida aqui do ombro ainda é a mesma. Então, vamos lá para a tabela de medidas. Eu venho aqui, vou selecionar a minha linha do ombro. Então, eu tenho aqui, ó, 1 centímetro também de variação da minha largura do ombro. Então, eu volto ali para o Audaces Moldes. Pego esse ponto do ombro e jogo 1 centímetro para cá. Digito aqui 1 centímetro, que eu tinha zerado, e jogo para cá. Então, eu aumentei 1 centímetro para cima e 1 centímetro para o lado, tá? Então, eu já tenho essa diferença aqui. Vou aumentar o decote também em 1 centímetro para manter regular essa minha inclinação de ombro. Eu não posso deixar esse ponto do decote zerado, porque eu mudo a anatomia desse ombro, né? Então, eu vou jogar também ali esse 1 centímetro aqui, tá? Então, automaticamente, eu aumentei
o decote também, né? Só que aí vamos lá para a tabela ver se o decote precisa de aumento. Aqui eu consulto o decote, ele também tem uma variação de 1 centímetro, tá? Porém, o decote, ele tá na curva, então essa medida ela é compensada na curva. Então, ele aumentou aqui e depois a gente vai diminuir um pouquinho ali. Nesse outro ponto aqui da cava, a gente também vai jogar 1 centímetro pro lado, tá? Porque eu tenho também a minha largura da peça, largura de busto, de cintura, que era 4 centímetros de diferença. Então, a gente divide a circunferência, né? E trabalha com esse padrão. A mesma coisa que eu fiz nesse lado, eu vou aplicar no outro, tá? Eu posso selecionar esses 2 pontos juntos com o Shift, tá? E jogar ali pro lado. Aí eu seleciono só esse e este e vou jogar 1 centímetro ali para cima. Esse ponto aqui, ele deu uma segurada. Eu posso excluir, mas talvez ele altere a minha curva. Então, eu vou jogar um 0,25 para baixo, só para ele aliviar um pouco aquele bico que fez. Depois, gente, precisamos usar as ferramentas de conferência para bater as medidas. Mas, basicamente, a ampliação da pala, ela tá pronta. Não vou ampliar aqui embaixo, porque ele é um recorte, né? Então, eu conecto essa pala nessa camisa. Como a gente está trabalhando com PMG, eu não preciso pensar nessa proporção. É pouca diferença. Se a grade de trabalho ela for muito grande, acima de 6 tamanhos, aí é considerável equilibrar essa proporção, não deixar a pala ficar muito pequenininha em tamanhos maiores. Aqui na cava, gente, a gente vai seguir na cava da parte de baixo, a gente vai seguir esse comando que a gente deu ali nos pontos. Então, vou abrir a tabela, vou selecionar aqui esses 2 pontos. Eu vou zerar, porque a medida aqui tava 0,25, vou colocar 1 centímetro e vou colocar aqui pro lado. E a mesma coisa nesses 2 pontos aqui, tá? Eu vou tirar o zoom pra gente olhar essa peça inteira. Então, eu fiz aqui a ampliação da cava. Vou selecionar esses 2 pontos, jogar ali pro lado e a mesma coisa do outro lado. Sempre conferindo se o meu P, que é o amarelo, realmente está menor, né, gente? Porque senão a gente pode também se confundir. Vou zerar aqui o comando e inverter, né? Aí nesse caso tá totalmente errado. Afinal de contas, o meu P, que é o amarelo, ele ficou maior. Então, eu dei o comando pro lado errado. Então, eu vou lá e corrijo, tá? Comprimento da peça, gente. Lá na tabela tem uma variação de 1 centímetro. Então, eu vou selecionar o meu acabamento aqui, o meu comprimento, e vou jogar 1 centímetro também aqui no meu Y, tá? E a graduação da frente, da pala costas e da parte das costas está pronta. A gente vai fazer a mesma coisa aqui na pala da frente e na parte da frente aqui, tá? Então, vou fazer aqui rapidinho para vocês acompanharem.
Pessoal, então aqui eu terminei a graduação da nossa camisa de forma rápida, tá, gente? Então eu tenho aqui os tamanhos PMG, graduei todas as partes. Eu posso voltar a mostrar a margem de costura. Todo o comando que eu tinha ali no meu tamanho base, no nosso caso em azul, ele faz automaticamente para os outros tamanhos, então eles saem todos ali com margem de costura, bainha, pique, todos os comandos que eu dei na etapa ali de construção da modelagem, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É sempre bom lembrar, né, que isso são princípios básicos ali da graduação. É lógico que com uma tabela de medidas mais complexa, uma modelagem mais complexa, eu vou ter muitas variáveis ali, mas com isso aqui você já consegue trabalhar bem os teus moldes. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, tocar sininho e também assistir os outros vídeos aqui da nossa série da camisa cropped.